Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO5, Conjunto G, lote 55, Setor Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 30/4/2024, último dia desse mês de abril, né? E nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A verdade e a vida, Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E antes de darmos início a mais esse estudo abençoado, eu convido todos os irmãos para nós fecharmos os nossos olhos e fazer uma oração para Deus estar nos abençoando nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por toda a Tua graça, por todo o Teu amor e por toda a Tua misericórdia, Pai. Eu abençoo cada vida que vai estar acompanhando esse estudo bíblico, Senhor. Abençoo cada vida que vai ser alcançada também ali pelo YouTube, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo falando a cada coração. Agradecemos por essa oportunidade e que esse estudo venha ser para a Tua glória, para a Tua honra e para a Tua exaltação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Desde já aqui já agradecendo minha família que já se encontra aí. Nossa missionária Raimunda, que já apareceu por aí também. Nossa irmã Marcela, né, que está aí por aí também. E os irmãos que forem aparecendo na live aí. Deixa o seu comentário, que aí eu vou saber que você está aí também, né? E nós vamos estar aqui orando pela sua vida, abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Mais um estudo bíblico da palavra e nós já vamos aqui
para a nossa lição desse dia de hoje, que já está aí na sua tela. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e o tema do segundo trimestre de 2024 está aí na sua tela, que diz: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nós estamos na lição número 5. Lição número 5 tem como tema os inimigos do cristão. Vamos descobrir juntos quais são os nossos inimigos? Nossa irmã Nilde Villanova já está aí também, né? Jesus abençoe em nome de Jesus Cristo. E aqui já vai o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua lição. Se o som aí estiver chegando ruim, irmão, se o fundo estiver muito alto, os irmãos me dão uma orientação aí, para ficar, né, cada vez melhor para todos nós, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo já está aí. E o texto áureo diz o seguinte. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, com letra maiúscula. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Depois do texto áureo, nós vamos para a verdade prática. Deixa eu só passar aqui. Verdade prática. A verdade prática já está aí na sua tela. Diz o seguinte: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Olha os inimigos aí, irmãos: o diabo, a carne e o mundo. Vamos falar, né, de cada um desses inimigos, e eu creio que essa aula vai edificar muito a nossa vida. Nossa irmã Francisca Maria está aí também. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Francis, né, e toda a família. Nossa diaconisa Daniele também já está por aí, e que Deus vá abençoando cada irmão que foi receber desse estudo, irmãos. Vamos lá para a leitura bíblica. Leitura bíblica está em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, e 1 João, capítulo 12, versículo 15 ao 17. Sempre bom, antes da lição, né, antes do estudo bíblico, você consultar qual é a leitura bíblica, ler na sua casa, para você se preparar melhor para o estudo. E mesmo que você não tenha a revista na sua casa, você pode procurar na internet. É só procurar cada lição, né? Segundo trimestre de 2024, EBD, aí você procura ali a lição número 5. Quando for a número 6, você procura a número 6, que na internet também tem. E aí você vai estar acompanhando e é bênção do Senhor. Dito isso, já podemos prosseguir para a apresentação da lição. Essa nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo, explicar o conceito bíblico da palavra carne e apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também, Deus abençoe. E a Cici já está aí também, Jesus abençoe a todos. Tenham uma boa aula em nome de Jesus Cristo. Então, nossos 3 inimigos, só para recapitular, os inimigos do cristão: o diabo, a carne e também o mundo. Glória a Deus. Vamos destrinchar mais um pouquinho isso. Introdução da lição. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontramos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo são do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Nós aprendemos nas lições passadas, né, que o céu é o destino do cristão. Aprendemos como nos conduzir na caminhada e hoje nós vamos aprender quem são os nossos inimigos que querem nos atrapalhar na caminhada. E aqui, basicamente, nós vimos que nós temos 2 inimigos. É um inimigo interno e um inimigo externo. Inimigo interno é a nossa própria natureza pecaminosa, a nossa carne. E os inimigos externos é o quê? É o diabo, é este mundo, né, esse sistema mundano e tudo que vem neste mundo. Os vícios, tudo que vem de tentação, de pecado, né? Nós vamos aprender, irmãos, que depois que o diabo conseguiu ali
plantar uma semente do pecado no coração de Adão e Eva, aí nós vemos, irmãos, que o diabo, ele já usa aquilo que tem dentro de nós. Nós vamos aprender isso. Muitas vezes nós só culpamos o diabo, foi o diabo, mas o diabo só trabalha com aquilo que já tem dentro de nós, dentro da nossa natureza pecaminosa. Nós vamos aprender mais disso nessa lição de hoje. E aí nós já podemos ir para o primeiro tópico. Primeiro tópico que diz o seguinte. Primeiro tópico tem como título: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. E subtópico 1, o diabo é real. Olha só, irmãos. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho em que Jesus o menciona. Glória a Deus! Então aqui nós estamos lendo a revista, de uma maneira resumida, mas nós vamos procurar aqui tocar nos principais pontos, da revista, da lição de hoje. E aí eu quero dizer, já tecer um comentário aqui. Você sabe qual é a maior estratégia do Satanás? Qual é a maior estratégia do Satanás na humanidade? A maior estratégia de Satanás é querer fazer você acreditar que ele não existe. Por isso que muitas pessoas são incrédulas, A Bíblia até fala: o Deus deste mundo cegou o entendimento de muitos, para que não creiam, para que não resplandeça o Evangelho. Ele cega o entendimento, ele torna a pessoa cega. E nessa cegueira espiritual, a maior estratégia dele é essa: é fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque aí ele pode agir livremente, não é verdade? Então veja quantas pessoas não acreditam. Não acreditam em Deus, não acreditam nesse negócio de diabo. As pessoas, Certa vez, minha esposa sempre deu esse exemplo, do irmão dela, que ela estava conversando com o irmão dela. Aliás, era eu que estava conversando com o irmão dela. E ali nós falamos de inimigo. Ela tava falando, sobre inimigo. E aí eu estava conversando com ele também. E ele falou assim: eu não vejo esse inimigo que vocês tanto falam. Eu não sei que inimigo é esse que vocês tanto falam. Eu não vejo esse inimigo. Aí eu até falei pra ele: é verdade, você não vê mesmo não. Porque se você vesse ele, rapidinho você ia se consertar. Se você vesse ele, rapidinho você corria pros pés do Senhor. E ali eu comecei a explicar pra ele: na verdade nós não vemos ele não. Ele age de uma maneira invisível. Mas todas as vezes que nós somos tentados ali a xingar, tentados a beber, a adquirir vícios, tentados a brigar com a esposa, brigar com o esposo, judiar dos filhos, irmãos? Tentados a fazer coisas erradas. Todas as vezes que nós somos tentados a isso, pode ter certeza que ele está ali no meio, trabalhando. Trabalhando, soprando nos nossos ouvidos. Como eu falei, a culpa não é só do diabo não. Nós temos as nossas escolhas. Mas com certeza ele já trabalha com aquilo que tem dentro do nosso coração para nos induzir ao erro. O propósito do Satanás é esse: é nos induzir ao erro. Você sabe o que é pecado? Pecado em grego vem da palavra hamartia, que significa o que, irmãos? Significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Simplificando, para ficar de uma maneira bem fácil de entender, pecado é isso, é errar o alvo. Nossa irmã Irenilde já está aí também, Pai do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos do ministério segundo o coração de Deus, grandemente, Então pecado basicamente é isso, irmãos, errar o alvo. A Bíblia até fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para onde? Para o alvo. Para o alvo que é Cristo, aquele que nos chamou para a nossa soberana vocação. Nosso alvo é Cristo, mas o diabo, ele quer que nós erremos o alvo. Glória a Deus. Então basicamente é isso nessa introdução que nós fizemos, E nesse primeiro tópico, e nós já podemos passar para o subtópico 2, que está aí na sua tela. Subtópico 2 tem como título a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada,
está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldições contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém as suas ações são limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Note que Deus desse século é Deus com letra minúscula, né? Porque só temos um Deus. O Deus verdadeiro é com letra maiúscula. Toda vez que você vê Deus na Bíblia com letra minúscula, é porque são deuses falsos. Então, o inimigo, ele está aí. A Bíblia fala que ele anda ao redor. Ele possui poder, mas Deus, ele possui todo o poder. As ações de Satanás, elas são limitadas. Ele só vai até onde Deus permite. É como na história de Jó ali, Satanás quis tocar na família, tocou na saúde, tocou nas riquezas. Deus permitiu ele tocar em várias coisas. Mas quando Deus falou, na vida dele você não toca. Então note que Deus ele até permitiu até certo ponto. Mas o Satanás não tem poder, irmãos, de fazer algo além daquilo que Deus permite. Pastor William, então Deus ele permite Satanás agir, permite por um propósito maior. Para nós abrirmos os nossos olhos, para nós não ignorarmos os seus ardis. Aqui foi dito que nem o anjo Miguel pronunciou juízo contra Satanás, né? Isso nos ensina o que, irmãos? Que nós não podemos subestimar Satanás. Não é ter medo do Satanás. A Bíblia não manda ter medo do Satanás. A Bíblia manda temer a Deus. Mas também nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Não podemos brincar com as coisas espirituais. Porque muitas vezes nós vemos, às vezes a pessoa não está nem com aquela vida ali tão firmada em Deus. E está falando, vou pisar na cabeça de Satanás. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Temos que ter cuidado, irmãos. Nós não podemos ignorar os ardis, as astúcias, as armadilhas do inimigo, porque ele está aí para nos confundir e não podemos baixar a guarda. Certa vez eu fui ali para fazer um trabalho, né? Fazer um serviço. E eu fui fazer um serviço lá na prainha do Lago Sul. Para quem conhece a prainha do Lago Sul, creio que nosso irmão Hélio conhece, né? Nova Cap já fez vários serviços lá. Para quem conhece a prainha do Lago Sul, irmãos, a prainha é um lugar ali cheio de estátuas, orixás, é um lugar ali onde se faz oferendas. Tem várias coisas ali, né? Coisas espirituais, irmãos. Mas nós sabemos que muitas coisas espirituais são praticadas para quê? Para o mal, para coisas erradas. Então eu estava indo ali para a prainha ali, e eu até pensei, né? Rapaz, eu vou orar, vou repreender, que nós vamos para aquele lugar ali, né? Tem muito peso espiritual. Só que eu até pensei nisso, irmãos, mas eu pensei, eu tô na presença de Deus mesmo. Muitas vezes nós não sentimos assim. Tô na presença de Deus, tá tudo certo. Irmãos, quando eu cheguei neste lugar para trabalhar, cheguei ali, desci para trabalhar, irmãos. Eu comecei a me sentir mal. Começou a me dar uma tontura, comecei a ficar com o estômago embrulhando, comecei a passar mal, comecei a suar frio. Aí eu lembrei na mesma hora, rapaz, Deus me tocou para orar e acabando eu nem orei. Aí, ó, nosso irmão Hélio conhece lá a prainha. Aí Deus me tocou para orar, irmãos, e acabando eu nem orei, né? Pensei, não, maior que está conosco do que está comigo, do que está no mundo, né? Não orei, não. Comecei a suar frio, irmãos. Aí na mesma hora eu voltei lá pro caminhão da Nova Cap lá, né? Voltei e fiz o quê? Repreendi, orei, falei, Senhor, meu Deus, tira este mal, repreenda, quebra todo o mal. Orei ao Senhor e repreendi. Aí, irmãos, depois que eu fiz a oração é que eu fui melhorando. Melhorei ali, consegui almoçar, porque aí eu tive essa visão. Falei, rapaz, nós não podemos brincar com as coisas espirituais. Não podemos brincar com o mal. Como eu falei, não é ter medo do inimigo, mas é também vigiar, ter cuidado. Não ignorar as astúcias do inimigo. Aqui nós estamos falando dos inimigos do cristão. Daqui a pouquinho nós vamos aprender que antes da Bíblia nos ensinar quem são os nossos inimigos, a Bíblia nos ensina quem não são os nossos inimigos. Amém? E Satanás, irmãos, toda a Bíblia fala de Satanás, fala das características de Satanás, mas uma das características de Satanás que nós temos que aprender com ela para não errar igual ele errou, sabe o que é? A soberba, o orgulho, a exaltação. Foi a soberba, eu creio que a soberba ali é como se fosse ali a raiz de todos os pecados, né? O pai ou a mãe de todos os pecados, porque o que fez Satanás cair foi o orgulho, foi a soberba, e aí já mistura com tudo, né? Mistura inveja,
E olha só, sempre nós aprendemos aqui os 5 eis que derrubaram Satanás. Nós aprendemos e hoje nós vamos relembrar quais são os 5 eis que derrubaram Satanás, irmãos. Nós temos que aprender para não errar igual, né? Vou colocar aí na sua tela e está aqui, ó, Isaías 14, versículo 13 e 14. Olha só os 5 eis que fizeram Satanás cair. E tu dizias no teu coração, aqui está falando de Satanás, e tu dizias no teu coração, eu subirei, olha o primeiro ei aí, ó, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos contar aqui de novo os 5 eis, ó. Primeiro eis, subirei. Depois exaltarei, depois assentarei, novamente subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Note que todas as vezes que nós falamos essas palavras aqui, nós podemos colocar um eu antes, né? Eu subirei, eu serei, eu me elevarei, eu me exaltarei, eu farei. Podemos colocar um eu antes, né, irmãos? Eu serei, eu farei, eu subirei. É o perigo, sabe o quê? Do eu. A Bíblia fala quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso eu tem que morrer para que Jesus cresça nas nossas vidas, né? Que eu diminua para que tu cresças. Eu não sou, mas tu é. Eu não faço, mas tu faz. Eu não sou, né? Mas tu és. Né, irmãos? Então, essa questão do eu, o eu do ser humano tem que morrer para que o Espírito Santo ele tome conta das nossas vidas e ele é que tem que crescer nas nossas vidas, amém? Então não podemos cometer esses mesmos erros de Satanás. Se for olhar, a mesma coisa que fez Satanás cair, ele usou contra o ser humano também. Quando ele ofereceu ali o fruto para Eva, ele falou, coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você não vai morrer. Aquilo que Deus falou ali é mentira. Em outras linhas ele estava falando isso, né? Aquilo que Deus falou, que você ia morrer, não. Pelo contrário, o dia que você comer desse fruto, você conhecerá o bem e o mal. Ou seja, você será igual a Deus. Ou seja, você não precisará de Deus. Note a semente que o Satanás plantou. Aquilo que derrubou ele, ele usou contra o ser humano também, para que o ser humano viesse a cair. Glória a Deus. Então, irmãos, nunca podemos colocar o nosso eu, mas sempre colocar Deus na frente de todas as coisas. Nós vemos muitas vezes as pessoas errando nisso. Coloco o eu acima de tudo, eu é que sei da minha vida, eu é que faço, eu que aconteço, eu não preciso de conselhos, o pastor não sabe de nada, esses irmãos não sabem de nada, eu é que sei da minha vida. É o eu. É onde a pessoa cai lá na frente. Porque a Bíblia nos ensina a nós sermos humildes. A Bíblia fala, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Ou seja, a soberba vem antes da queda, mas a humildade vem antes da honra. Se formos humildes nessa terra, lá na frente Deus ele vai nos honrar. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar para o subtópico 3. Subtópico 3, a identidade do inimigo. Primeiramente, nós estamos falando do inimigo externo, que é o Satanás. Daqui a pouco vamos falar do inimigo interno, que é a nossa carne, e também de outro inimigo externo, que é o mundo. Aqui diz, ó, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Os irmãos percebem que aqui está escrito errado nomes, né? Então, às vezes na lição pode vir algum nome errado, na revista ou na internet. Aí nós temos que estar atentos nesses erros que às vezes vêm, né? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Satanás ele possui vários nomes na Bíblia. E aqui nós vamos citar alguns deles. Olha só, irmãos. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A Bíblia chama também de Satanás. Satanás, ele significa também adversário. Satanás é mencionado 52 vezes e significa aqui, ó, adversário ou opositor. Está lá em Zacarias 3:1, Mateus 4:10, Apocalipse 22. E também diabo aparece 35 vezes.
O que quer dizer diabo? O acusador. A Bíblia diz que ele nos acusa de noite, né? Está sempre aí para nos acusar. E aqui também, ele tem o nome de maligno, revela o seu caráter mau, caráter ruim. O diabo ele não tem conserto, irmãos. O diabo ele já está condenado porque ele não se arrepende. O diabo ele odeia cada vez mais. Ele não tem essa característica que o ser humano, graças a Deus tem, né? Graças ao Espírito Santo tem, de se arrepender. Então nós podemos dizer que nós somos privilegiados quando nós temos a chance de nos arrepender. O diabo também ele é chamado de dragão vermelho. Revela sua ferocidade, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, versículo 7, 9 e 10. Também ele é chamado de tentador. Ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. E também ele é o enganador. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Capítulo 20, versículo 2 e 3. Beelzebu, chefe dos demônios. Lucas 11, 15. Belial, pessoa má, sem valor. Juízes 19, 22 e 1 Samuel 30, 22, 2 Coríntios 6, 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Vamos destacar aqui só a palavra enganadora. O diabo ele é enganador. O diabo é chamado também de pai da mentira. O diabo lá em Gênesis, o que ele está fazendo lá em Gênesis? Lá em Gênesis ele aparece enganando. E depois lá em Apocalipse, ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer fazendo o quê? Enganando de novo, né? Então no primeiro livro da Bíblia enganando, e lá no último livro da Bíblia, que mostra o fim de todas as coisas, ele aparece o quê de novo, irmãos? Enganando as nações. Então note que ele é enganador desde o princípio. Deus é criador, o diabo ele é imitador. A única criação atribuída ao Satanás é a mentira. Porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Glória a Deus. Então, esses são alguns nomes de Satanás. E dito isso, já podemos ir para o tópico 2. Nossa irmã Liette está por aí também, né? Deus abençoe, irmã Liette, em nome de Jesus Cristo. Tópico 2, irmãos. Tô tomando aqui um chazinho tão bom. Chazinho de gengibre que minha esposa fez. Tá tão bom, irmãos. Vamos lá para o tópico 2. O segundo inimigo do cristão, a carne. Falamos do primeiro inimigo do cristão, né? Que é o diabo, um inimigo externo. Agora vamos falar da carne, a nossa natureza pecaminosa, que é um inimigo interno. Deixa eu só atualizar minha revista aqui. Ah, sim, só mais uma coisa que eu tenho que falar aqui sobre Satanás. Satanás, ele pode até mesmo, ele tem um poder. Nós falamos aqui que o Satanás, né, ele tem poder, mas Deus, ele possui todo o poder. E um dos poderes de Satanás é que ele pode até mesmo causar doenças nas pessoas. Olha só, vamos conferir isso na Bíblia? Satanás, os demônios, eles têm poder também de causar doenças, irmãos, nas pessoas. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Lucas 13:10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito com letra minúscula, espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Tá vendo aí que forte? Então, havia uma mulher ali que há 18 anos andava encurvada. E o que causava isso nela, essa doença nela, dela andar encurvada? Ele vai falar que era um espírito maligno. Veja que o demônio tem poderes também para causar doenças nas pessoas. É claro que nem toda doença é causada por demônios. Mas tem doenças que a pessoa sofre, que podem ser sim causadas por demônios, causadas por coisas ruins. Eu estava até meditando aqui antes de começar a lição. Nós temos que crer, irmãos, porque a Bíblia ensina isso. Essa questão que às vezes a pessoa fala, não existe esse negócio de olho grande, olho gordo, mal olhado, não existe isso é superstição. Irmãos, eu entendo que existe sim essas coisas,
Só que a Bíblia chama isso, sabe de quê? De feitiçarias. Lá nas obras da carne, né, vai falar ali de feitiçarias. A Bíblia chama isso de feitiçarias. Porque às vezes nós pensamos que feitiçaria é só a pessoa ali ir numa encruzilhada, colocar ali uma galinha preta, né, uma pinga. Às vezes nós pensamos que feitiçaria é só essas coisas, mas não. Sabe o que eu entendo que é feitiçaria também? Feitiçaria é quando uma pessoa fecha o coração para a sua vida. Quando uma pessoa está te desejando mal. Quando a pessoa te inveja. Quando a pessoa não quer o seu bem. Às vezes quando a pessoa quer até saber da sua vida, até saber o que você está fazendo, mas não para te desejar bem, mas para te desejar mal. Quando a pessoa ali quer ver sua derrota, eu entendo que isso é uma espécie de feitiçaria. São pensamentos contrários que a pessoa pode ter contra a sua vida. Pastor, isso pega na gente? Irmãos, eu entendo, se a gente não tiver com a nossa vida no altar, revestidos, orando, repreendendo, o inimigo ele pode sim arrumar uma brecha e de alguma maneira que nós não conseguimos explicar exatamente como, isso pode ter efeito sobre as nossas vidas. Eu conheci um rapaz, esse rapaz ele era normal, irmãos, normal, sempre foi normal. Esse rapaz ali já tinha próximo dos seus 20 e poucos anos, né? E eu lembro que eu era adolescente, ele já estava ali na sua fase adulta, ali entrando na fase adulta. E eu lembro que esse rapaz ele era bonzinho, normalzinho. Irmãos, do nada esse rapaz ele ficou louco. Ficou louco, chegou a ponto assim de andar nu na rua. Foi internado, os médicos ali davam injeção, aquela injeção sossega-leão, dava remédios. Mas não adiantava nada, ninguém conseguia descobrir o que era na medicina. E ali a mãe desse rapaz foi ali orientada, muitos falaram, isso aí é obra maligna, isso aí é coisa espiritual. E eu creio, irmãos, eu acredito. E eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui também nos assistindo e vão nos assistir, eu creio que muitos irmãos têm experiências assim, né? De coisas espirituais que você vê que não é nada fisiológico, biológico, coisa dessa terra, são coisas espirituais. Então o demônio também pode causar doenças, o pecado também pode causar doenças nas nossas vidas. Quem não se lembra daquele paralítico que estava há 38 anos, paralítico ali no tanque de Betesda? Ali Jesus curou ele, mas depois Jesus encontrou ele de novo e Jesus falou, olha, vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. Tá vendo? Então o pecado também pode causar coisas ruins nas nossas vidas. Então nós temos que ter cuidado com o mundo espiritual e com os demônios também. Está sempre nos revestindo de oração. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos falar do segundo inimigo, que é a nossa carne. Tópico 2. E o subtópico 1, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. O corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e moralidade, e a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Então, um momento importante aqui da lição. Nós falamos que o diabo ele nos tenta sim, mas ele sempre usa aquilo que já está dentro de nós. Ou seja, ele usa uma matéria-prima que já tem dentro do ser humano. Que é o quê? A concupiscência da carne. Vamos ler aqui uma passagem que está em Tiago. Vou colocar aí na sua tela. Essa passagem está em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 13. E nós vamos ler até o 15. Que diz assim, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tá vendo? Cada um é tentado e atraído e engodado, ou seja, cai numa isca, né? Da sua própria o quê? Concupiscência, que são os desejos, as vontades carnais. E aqui no versículo 15 diz, ó, depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, nós engravidamos do pecado, né? Quando a gente fica ali, irmãos, nutrindo um desejo, quando a gente olha algo ali pecaminoso e a gente não tira o olho, continua olhando, ou quando alguma coisa pecaminosa nos atrai e a gente fica alimentando aquilo, é como se nós ficássemos grávidos do pecado. Que aqui fala, depois havendo a consciência concebido, dá à luz, olha, dá à luz o pecado. Ou seja, pare o pecado, né? Dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tá vendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça?
Porque muitas vezes só queremos culpar o diabo, né? Foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Mas já tem cobiças dentro de nós, que nós temos que lutar contra isso. E eu quero dizer, ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação. Tentação também é diferente de provação. O diabo ele nos tenta para nos fazer cair. Deus ele nos prova para nos reerguer. O diabo nos tenta para nos fazer mais parecidos com ele. Mas Deus ele nos prova para nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor. Deu para ver a diferença? A tentação é para nossa queda, mas a provação é para nos colocar de pé. E às vezes nós reclamamos da provação, né? Senhor, que provação é essa, irmãos? A Bíblia fala que nós temos que ter grande gozo quando nós passamos por provações. Porque a provação da nossa fé produz perseverança para as nossas vidas. Produz experiência, produz maturidade, nos produz crescimento. Vamos agradecer a Deus nessa noite por todas as provações? Quem pode dar glória a Deus por todas as provações, irmãos, que nós temos nas nossas vidas? Dito isso, já podemos passar para o subtópico 2. Subtópico 2 já está aí na sua tela. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Olha só. Nossa natureza pecaminosa. É a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Então nós não podemos dizer, né, que nós já perdemos toda a essência de Deus, toda a parte de Deus. Não. Existe a parte de Deus. Deus ele criou o ser humano ali do pó da terra. Criou o ser humano, soprou o fôlego de vida, né? Mas é a parte de Deus degradada pelo pecado e sem a presença do Espírito Santo, que é o perigo que nos faz cair, irmãos. E lá nós vamos aqui para outra referência, que eu quero falar um pouquinho aqui sobre as obras da carne que a Bíblia fala, né? Porque, como eu falei, muitas vezes nós ficamos culpando só o Satanás. O Satanás. Mas muitas vezes as coisas que nós culpamos, coisas que nós falamos que é o Satanás, pode ser a obra da carne que está agindo nas nossas vidas. Olha só o que a Bíblia fala em Gálatas. Vou colocar aqui Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Olha só, a Bíblia fala das obras da carne, nossa natureza pecaminosa. Olha o que diz aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Note que as primeiras obras da carne que fala aqui são pecados relacionados à imoralidade, né? Na área sexual. Adultério, questão de trair, adulterar, desejar no coração. A Bíblia fala que se a gente só desejar no coração já é adultério. Prostituição, se vender seu corpo, né? Se prostituir. Impureza, todo tipo de imoralidade sexual, impureza. Lascívia, muitas vezes a pessoa não sabe o que é lascívia. Lascívia, além de ser desejos desenfreados também, lascívia tem a ver com a sensualidade. Quando nós nos expomos, quando nós mostramos o nosso corpo para fazer o nosso próximo pecar, para fazer o nosso próximo nos desejar, isso é lascívia. É a sensualidade desenfreada, né? E aqui o versículo 20 diz, olha só, mais obras da carne. Idolatria, ter outros deuses, outras coisas que ocupam o nosso coração no lugar de Deus é uma idolatria. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações se torna uma idolatria. Aqui fala de feitiçaria. Feitiçaria é aquilo que eu falei, irmãos. Não é só pegar uma galinha preta e ir lá na macumba, ir lá no como é que chama aquele negócio? Encruzilhada? Não. Feitiçaria eu entendo também, é desejar mal, é querer o mal dos outros, é ter inveja, é cobiçar as pessoas, cobiçar o que as pessoas têm, o que as pessoas são. Desejar o mal, a queda, a doença. Achar bom quando a pessoa cai, achar bom quando a pessoa está doente, achar bom quando a pessoa morre. Isso é um tipo de feitiçaria. Inimizades, aqui tem a ver com os relacionamentos humanos, né? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tudo isso tem a ver o quê? Com as divisões na igreja, ou na nossa vida social, né? Na família, na igreja, no trabalho. São divisões, são contendas, são picuinhas, tudo tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aqui no versículo 16, antes de ler o versículo 16, só comentar algo aqui também.
A Bíblia fala da obra da carne, mas a Bíblia fala também do fruto do Espírito. E a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio. Então veja só, as obras da carne, elas atrapalham os nossos relacionamentos. Olha só, as obras da carne, elas atrapalham os nossos relacionamentos com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Com Deus, com o nosso próximo e com o nosso homem interior. Agora, o fruto do Espírito, ele renova. O fruto do Espírito, ele reabilita o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos, com o nosso homem interior. Por isso que o fruto do Espírito é tão importante nas nossas vidas. Porque ele restaura relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Porque nós temos que ter, irmãos, esse relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Porque a palavra de Deus fala, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem nem como nós amarmos o nosso próximo se antes nós não nos amarmos também. Não é verdade? Cuidar bem da gente, da nossa vida espiritual, da nossa vida física, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, das nossas emoções. Veja que as obras da carne, elas destroem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. As obras da carne destroem. Mas o fruto do Espírito restaura. Então a Bíblia fala o seguinte, né, que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, este também será destruído. Então veja que tudo aquilo que destrói o templo do Espírito Santo é pecado. Gálatas 5, versículo 21 em diante, né, que fala do fruto do Espírito, versículo 19 em diante, na verdade, fala do fruto do Espírito, mas lá no versículo 21 vai dizer, que não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas, ou seja, as obras da carne. Não herdarão o reino dos céus. Então veja que é algo que tira até a nossa salvação. Então, no lugar da gente praticar as obras da carne, a gente tem que andar no Espírito. Pastor William, como vencer os nossos inimigos? Como vencer as tentações? A Bíblia nos ensina. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que diz. Digo, porém, andai em Espírito, com letra maiúscula no Espírito Santo, né? Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A única maneira de vencer este nosso inimigo interior, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, porque como nós explicamos aqui, carne não quer dizer só nossa pele, né, nosso corpo, não. Carne quer dizer a nossa natureza pecaminosa. A única maneira de vencer é andar no Espírito. Se nós estivermos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos pecaminosos da carne. Tem prazeres que são lícitos. Tem prazeres que Deus nos criou para realmente sentir eles e desfrutar deles. Tem muitos prazeres, muitas emoções que Deus nos criou com eles, irmãos, e para a gente desfrutar deles. Mas tem prazeres que são pecaminosos porque entrou a distorção no mundo, irmãos. E o nosso maior prazer é em Cristo, porque em Cristo nós temos o prazer perfeito. Prazer puro, perfeito, né? E Deus ele vai nos orientar como desfrutarmos de todos os prazeres de maneira lícita, de maneira que ele nos criou para sentir, e não de uma maneira distorcida. É igual o casamento, o relacionamento entre os casais, né? Deus criou ali para ser de uma maneira santa, uma maneira pura, e aí entrou a distorção. Com a distorção entrou a imoralidade, entrou o adultério, entrou a prostituição, porque o diabo ele usa tudo isso também para distorcer as coisas que Deus criou para o nosso prazer. Que às vezes a pessoa pensa, então sentir prazer é pecado, pastor William, prazer nas... Não, irmãos, existe a maneira certa, é na direção do Espírito, é na direção de Deus, é que nós encontramos o prazer pleno, o prazer verdadeiro em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha só um exemplo aqui, a Bíblia fala também que uma das obras da carne é a glutonaria. Glutonaria. Glutonaria, o que é, pastor William? Glutonaria está relacionada a desejos desenfreados. Então veja que o pecado não é nem sentir um desejo ali. O pecado é desejos descontrolados. Desejos desenfreados, que você não controla. Que aquele desejo te controla. E aí você vai dar vazão à carne e vai dar vazão ao pecado.
Glutonaria está relacionada também com a comida, né? Comer demais. E existe uma coisa interessante, irmãos. Nós não temos que viver para comer, nós temos que comer para viver. O certo é comer para viver, não viver para comer. Quando torna uma coisa descontrolada, já se torna pecado. E veja como prejudica, né? Prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso corpo. E aí vai prejudicar também as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque a nossa autoestima vai ficar baixa. Vai atacar a nossa mente, nossas emoções. Então tá vendo que Deus ele nos ensina a ter um equilíbrio em tudo? Nosso evangelista Roberto, Pai do Senhor Jesus, evangelista Roberto, obrigado aí pelas orações, amém? Obrigado aí pelo desejo de uma boa recuperação. Já estou me sentindo muito melhor, viu, irmãos? Ainda não consigo andar sem muletas, não consigo pisar muito forte no chão, mas eu estou sentindo aí cada vez mais o progresso, né? Daqui para frente é só vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, obras da carne, né? Falamos um pouquinho, o fruto do Espírito, porque é muito importante isso, e isso é o nosso inimigo interno também, que é a nossa carne. Dito isso, vamos para o subtópico 3, colocar aí na sua tela. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nossa diaconisa Osmarina, né, está aí. Jesus abençoe em nome de Jesus Cristo, nossa diaconisa Osmarina. Então eu creio que aqui já ficou, né, tudo certo. Creio que aqui já ficou bem explicado. Quem não pegou desde o começo, é necessário, irmãos, pegar a aula do começo ao fim, senão você não entende nada. Senão você chega no meio, você não entende, você fica perdido. Então, pastor, eu cheguei no meio do estudo. Depois você volta e assiste aquilo que você não assistiu. Se você perdeu alguma aula, você volta lá no YouTube, tem a playlist, tudo organizadinho, com todas as aulas, todas as lições. No Facebook também tem, glória a Deus. Seu comentário é importante, sua curtida é importante, porque aí o Facebook e o YouTube vai mandar para mais pessoas e mais vidas vão ser evangelizadas, mais vidas vão ser alcançadas. Já temos testemunho de pessoas que mudaram sua vida, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, através de estudos bíblicos, através de uma programação na rádio, através de uma live, através de uma pregação. E isso é muito bom, saber que eu e você podemos ser ferramentas de Deus, usados por Deus para transformar uma vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não tem dinheiro que pague isso, né? Isso é melhor do que qualquer dinheiro no mundo. Isso é melhor. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos para o nosso último tópico. E antes de iniciar o último tópico, vou tomar aqui mais um chazinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Último tópico está aí. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. O terceiro inimigo do cristão. Note também que é um inimigo externo, o mundo. Vamos entender melhor a palavra mundo também? Porque mundo não só quer dizer o planeta Terra. Não, nós vamos aprender aqui um pouquinho da palavra mundo. Antes de entrar nesse tópico, eu tenho um slide aqui para os irmãos. Vou colocar aí na tela dos irmãos. Espero que dê para os irmãos lerem aí, né? Vou colocar aí na tela. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Aqui. Quem sabe, irmãos, quem sabe colocar aí os estudos bíblicos numa tela grande, né? Tem celulares que você pode espelhar numa tela, numa televisão, colocar grande. Ou quem puder assistir no computador também. Você vai assistir mais à vontade, né? Vai ficar maior a letra, vai ficar tudo melhor de ler. O celular também é bênção, mas quem não puder assistir no celular, pode assistir numa tela grande, pode assistir no computador, e é bênção do Senhor. Olha só, estamos falando da palavra mundo, e aqui eu quero falar dos 7 perigos que ameaçam a igreja. Olha só, os 7 perigos que ameaçam a igreja. Ser amada pelo mundo, João 15, 18 ao 19. Conformar-se com o mundo, Romanos 12, 2. Amar o mundo, 1 João 2, 15, 17, até o 17. Aliar-se com o mundo, Gálatas 6, versículo 14. Parecer-se com o mundo, Efésios 5, versículo 11. Imitar o mundo, Efésios 2, versículo 2. 1 Coríntios 7, versículo 31. E deixar-se influenciar pelo mundo. Percebeu que nos 7 perigos da igreja tem a palavra mundo? E 7 na Bíblia. Ixi, eu não coloquei não, né? Não coloquei na tela pros irmãos não. Pera aí que eu vou colocar de novo, irmãos. Pera aí que eu esqueci de colocar na tela aí pros irmãos. Vou colocar aqui, olha só. Aí, ó. 7 perigos que ameaçam a igreja. Acho que agora eu coloquei, né?
Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei rapidinho. Assim, agora eu coloquei. Vamos lá, 7 perigos que ameaçam a igreja. Vamos só repetir rapidinho aqui de novo. Ser amada pelo mundo, conformar-se com o mundo, amar o mundo, aliar-se com o mundo, parecer-se com o mundo, imitar o mundo, deixar-se influenciar pelo mundo. Note que todos os perigos, 7 na Bíblia significa também o número da totalidade. 7 na Bíblia significa o número ali do total, né, de todas as coisas. Então note que todos os perigos que ameaçam a igreja, em todos tem a palavra mundo que ameaça a igreja, né? E a Bíblia fala: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Porque tudo que há ao mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa juntamente com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse tem a vida eterna, né? Esse permanecerá para sempre. Vamos lá. Tópico 3, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Subtópico 1, perspectivas bíblicas para a palavra mundo, da palavra mundo. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. O planeta Terra, em que habitamos, Salmos 19:4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Tá vendo? Às vezes a gente fala assim: quando eu estava no mundo. Por que a gente fala isso? Quando eu estava no mundo, quando eu era do mundo. Porque viver no mundo, estar no mundo, é viver uma vida independente de Deus. A terra não foi feita para funcionar sem os céus. O homem, quando pecou, ele declarou a sua independência de Deus. Então aqui continua. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então tá vendo, irmãos? No mundo, né, que nós adquirimos os vícios, os pecados, os maus hábitos, tudo isso está relacionado nesse sistema. O mundo quer dizer um sistema. Sistema pecaminoso, um sistema à parte de Deus, um sistema sem Deus. Isso quer dizer mundo, isso significa mundo. Glória a Deus. Creio que ficou bem claro e já dá pra gente passar aqui para o subtópico 2. 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Irmãos, isso é chamado a tríplice tentação. Veja como o diabo sempre imita as coisas de Deus, né? Deus, ele tem ali... Deus, ele nos ensina sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos ensina que nós somos espírito, alma e corpo. Existem 3 cores primárias que sempre eu me esqueço. Não sei se é azul, vermelho e amarelo. Sempre eu me esqueço as 3 cores primárias. Quem puder pesquisar e colocar aí nos comentários, é benção. Existem as 3 cores primárias, né? Que eu sempre me esqueço quais são. Existem também, na física, existem os elétrons, nêutrons, prótons, né? Então, irmãos, várias coisas. A água, ela se encontra em estado líquido, sólido, gasoso. Deus, ele usou esse exemplo de 3 em várias coisas da natureza. Até nós, seres humanos também, espírito, alma e corpo. Então, o que acontece, irmãos? O diabo, ele gosta de imitar também, né? Então, as tentações que o diabo lança sobre as nossas vidas também vêm em forma de 3. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São nessas 3 áreas que o ser humano cai. Podemos dizer que a concupiscência da carne, já aprendemos aqui, nossos desejos carnais, nossos desejos pecaminosos, nossos desejos desenfreados, são a concupiscência da carne. Dos olhos, aquilo que nós vemos. A Bíblia até fala: se seu olho direito fizer pecar, arranque e jogue fora. É cortar o mal pela raiz, não é verdade? Aquilo que a gente vê. Os nossos olhos, eles são também uma porta de entrada para o nosso homem interior. Nós temos portas de entrada para o nosso homem interior. Quais são essas portas de entrada? Os olhos, aquilo que nós vemos. Temos também a nossa mente, aquilo que nós pensamos. Assim como nós alimentamos nosso corpo, podemos alimentar nossa mente também, né? E o que a gente tem que colocar dentro da nossa mente? Porque a Bíblia fala: tudo que é justo, bom, agradável, perfeito, seja isso, se há boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, irmãos, porta de entrada para o nosso homem interior, a nossa mente também.
outra porta de entrada para o nosso homem interior, os nossos ouvidos. Aquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia fala que nós não podemos seguir os conselhos dos ímpios. Então é ter cuidado, irmãos. Essas 3 áreas que o homem cai. Olha só, Adão e Eva, eles caíram nessas 3 áreas. Concupiscência da carne. A Eva viu a fruta ali e ficou com vontade de comer. Vontade da carne. Concupiscência dos olhos. Ela viu a fruta, achou a fruta interessante, bonita, desejável. Aí quis comer a fruta. Soberba da vida. Soberba da vida está ligado, né, com a nossa vanglória. Quando queremos glória desse mundo, a fama, o sucesso deste mundo. Quando somos egoístas. Tudo isso é a soberba da vida, né? O orgulho. A soberba da vida. O diabo, quando ofereceu a fruta para Eva, falou: você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Deus. Soberba da vida. Eva foi e caiu. Quem caiu nessa tentação também? Essas 3 áreas? Davi. Davi, ele estava ali. Era para ele estar na guerra, mas ele estava ali no terraço, sem fazer nada, à toa, quando era para estar na guerra. Então o que é isso? A soberba da vida. Ele pensou: eu sou o rei mesmo, não preciso ir para a guerra não, vou ficar aqui, eu mando em tudo, eu sou o rei. Soberba da vida. Mas aí ele também caiu na concupiscência da carne. Ele viu uma mulher nua, a carne dele desejou e ele foi lá para pecar com a mulher. Concupiscência da carne. Ele também caiu na cobiça dos olhos, porque ele viu a mulher. Cobiça dos olhos. Então veja que Davi também caiu, foi tentado nessas 3 áreas e caiu. E quem foi tentado também nessas 3 áreas, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado nessas 3 áreas também. O diabo, quando viu que Jesus estava ali jejuando, aí o diabo chegou e falou: se o Senhor é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Alimente a sua carne. Então ele foi tentado na vontade da carne, vontade de comer. Só que ele não caiu, né? Olha só, nossa missionária Raimunda pesquisou aqui, ó, vermelho, azul e amarelo. Pois é, missionária Raimunda, eu não lembro direito, eu achava que era essas também, viu? Mas de cabeça eu não lembro direito, né? Mas eu creio que é essa aí mesmo. Aí a missionária pesquisou aí, né? Vermelho, azul e amarelo, as 3 cores primárias. Glória a Deus, irmãos. Então, olha só. O diabo, ele tentou Jesus na cobiça da carne, para Jesus matar a fome dele ali, transformar as pedras em pães e comer. É a cobiça da carne. Concupiscência da carne, né? O diabo, ele tentou Jesus também na concupiscência dos olhos, porque o diabo, ele levou Jesus para o pináculo do templo e mostrou ali todos os reinos e falou: olha, tudo isso aqui eu te darei se você prostrado me adorar. O que é isso? Cobiça dos olhos. Nossa irmã Sheila está aí também, né? Deus abençoe irmã Sheila Cristina, em nome de Jesus Cristo. Então Jesus também foi tentado na cobiça dos olhos. Jesus, ele foi tentado também na soberba da vida. Sabe como? Quando o diabo, ele levou Jesus ali para um monte, né? E falou assim, ó: se lança daqui, porque está escrito que Deus, ele vai dar ordem aos seus anjos para você não cair, não se machucar. Irmãos, então o diabo tentou Jesus também na soberba da vida. Todas as vezes que o diabo falava: se tu é filho de Deus, estava querendo tentar Jesus na soberba da vida também, no orgulho. Mas Jesus venceu tudo como? Com a palavra. É com a palavra, irmãos. E como nós estamos falando aqui dos inimigos do cristão, aqui no começo eu falei que nós íamos destrinchar um pouquinho isso, né? Irmãos, a Bíblia, antes de nos ensinar quem são os nossos inimigos, a Bíblia nos ensina quem não são os nossos inimigos. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala das armaduras de Deus, capítulo bem conhecido, vai dizer o seguinte, né? Que nós não temos que lutar contra o sangue e contra a carne. Então a Bíblia está mostrando quem não são os nossos inimigos. O sangue e a carne não são os nossos inimigos. Ou seja, o meu irmão não é meu inimigo, o seu pastor não é o seu inimigo, o seu irmão de igreja não é o seu inimigo, o seu esposo não é o seu inimigo, o seu patrão do seu trabalho não é o seu inimigo. Até aquele que fica te atormentando não é o seu inimigo, irmãos. Aí a Bíblia fala: os nossos inimigos são os principados, potestades, hostes, dominadores do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o diabo e seus demônios é que são os nossos inimigos. Sempre quando uma pessoa se levanta contra as nossas vidas, tem alguém por trás dela. Ah, pastor, quer dizer que a pessoa é inocente? Não, a pessoa não é inocente, porque a pessoa se deixa usar também pelo Satanás. A verdade é essa, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo tentou eles ou não tentou? Tentou. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele castigou a todos. Castigou Adão, castigou Eva, castigou o diabo também. Ou seja, Deus estava falando: todos têm culpa.
o diabo tenta, mas é o ser humano que cai. O diabo ele tenta, mas ele não peca por nós, somos nós que pecamos. Então tá vendo, irmãos? Mas é importante dizer que o sangue e a carne não são os nossos inimigos. Glória a Deus, dito isso, já podemos ir para o nosso último subtópico. Creio que esse estudo está sendo uma bênção, esse trimestre está sendo uma bênção também, né? Na última aula vamos sortear alguns livros, e como eu falei na semana passada, quem quiser deixar a dica de um livro aí abençoado, pode deixar nos comentários, que nós vamos estar adquirindo aqui para sortear para os irmãos. Nosso irmão Eli já deixou uma dica aí, né? E nós vamos estar aí comprando para sortear e é bênção do Senhor. Subtópico 3, vencendo o mundo. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. O segredo é esse, irmãos. É se encher do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Eu costumo dizer, a pessoa brigar contra o pecado, a pessoa lutar contra o pecado, é como se eu, que nunca treinei boxe na minha vida, aceitasse lutar contra o Mike Tyson. Ou contra o Maguila, né? Irmãos, será que eu ia ganhar essa luta? Não ganho, né? Então nós não precisamos lutar, bater de frente, brigar com o pecado, não. A Bíblia nos ensina a fugir, resistir ao diabo, fugir da imoralidade, fugir do pecado. Em todas as áreas a Bíblia nos ensina a fugir. Tem áreas que a Bíblia ensina que o diabo é que foge de nós, né? Resistir a Deus e o diabo fugirá de vós. Mas tem uma área que quem foge somos nós. A área da imoralidade sexual. Então lutar contra o pecado não é que você vai brigar com o pecado, você vai entrar em luta ali com o pecado, não. Você vai apenas ter que se encher do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você não precisa nem lutar. Sabe por quê? Porque Jesus já lutou por nós, ele venceu o diabo, ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não somos nós que vencemos o mundo. Não fomos nós que vencemos o pecado, não. Quem venceu foi Jesus. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer nele. É se encher do Espírito Santo do Senhor. Porque se a gente for brigar com o pecado de frente, a gente cai. A gente perde. Não é sábio dialogar com o pecado. Não é sábio bater de frente com o pecado, porque a nossa tendência é cair. Mas se a gente se encher do Espírito Santo, o próprio Satanás fugirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. Então aqui diz no finalzinho, ó. Nosso irmão ele deixou outra dica aqui também, né? Eu e minha boca grande, Joyce Meyer, né? Isso deve ser bom, hein? Eu e minha boca grande. Olha só, irmãos. E aqui no finalzinho diz, sendo assim, precisamos nos sujeitar a ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, ele fugirá de vós. Glória a Deus. A única coisa que a Bíblia nos ensina a fugir é do pecado da imoralidade, que ela fala fugir da prostituição. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá para a conclusão. Deixa eu achar aqui a conclusão da aula para nós estarmos encerrando. Conclusão diz o seguinte: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a lição de hoje, né? Espero que tenha abençoado a sua vida, edificado a sua vida. Quero agradecer a todos que ficaram aí até agora, né? Todos que vão assistir depois também. Jesus vai abençoando grandemente. E a nossa lição número 6 vai ter como título As Nossas Armas Espirituais. Creio que vai ser muito bom. As armas espirituais, a armadura de Deus que a Bíblia fala, né? Então, irmãos, Deus abençoe sua vida. Te espero na próxima terça-feira. Você recomende esse estudo também para outras vidas serem abençoadas também. E vou estar aqui abençoando a sua vida nesse dia de hoje. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua parentela, seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe sua mente, Deus abençoe seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Deus te abençoe em todas as áreas e não se esqueça, ame a Deus, ame o seu próximo
e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Não sei se eu já falei, se eu repetir, mas que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmãos, até a próxima e Deus abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa.